Então tá. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, então, à aula de matemática financeira. E como a gente se comunicou via mensagem, a aula de hoje já é a segunda, né, desse primeiro tópico. Então, ela é uma aula pontualmente, assim, para a gente tirar dúvidas das atividades e do conteúdo como um todo. Logo que eu entrei aqui na sala de aula, alguém já me chamou e disse assim: Prof, estamos pegando o seu material agora. Então, o que a gente pode fazer é, num primeiro momento, retomar um pouquinho do conceito e depois a gente pode olhar para os exercícios, ou a gente pode ir direto para os exercícios. Porque eu não sei se vocês viram como a prof organizou, se fica bom assim também. Eu peguei, pensei num material, né, conceitual, e aí eu fiz o vídeo explicando. Queria saber com vocês se vocês tiveram tempo de acessar esses vídeos, se vocês conseguiram entender, se ficou alguma dúvida, porque senão eu posso exatamente voltar e explicar o conceito para vocês. E a outra parte, então, seria a lista de exercícios e, por último, que daí não vai ser feito aqui conosco nesse momento, que é o formulário que vocês têm que desenvolver as 5 questões, que são, inclusive, avaliativas, né? Então, me contem um pouquinho, assim, como é que tem sido a caminhada de vocês? Vamos voltar lá para o conceito, para a explicação, ou a gente pode ir direto para os exercícios? Me contem. Prof, a sua explicação estava perfeita, eu entendi, olhei, assisti o vídeo hoje novamente, então, para mim, está perfeitamente. Tá, e tu, Andri? Tu disse que tá pegando o material agora, né? Ficou alguma Eu, dúvida? Ou tu não eu, conseguiu assistir? eu não assisti todo o seu vídeo. Eu assistia mais ou menos até a metade, porque ia dar agora o tempo de começar a aula. Eu Tá, assisti até a metade. Mas a Marília já tinha me dito que a sua aula está muito bem explicada. tá, Ela entendeu, então vou confiar na Marília, né? A Marília disse que entendeu, então eu vou confiar nela. Por mim, a tá, senhora pode começar os exercícios, então, se a senhora quiser. tá. Então, primeiro, só me confirmem antes de eu começar a projetar, se ali no chat tá aparecendo a lista de chamada para vocês. E se estiver aparecendo, vocês, por favor, acessem ela para mim. Vejam se vocês conseguem registrar a presença antes da gente começar os exercícios, tá? Me respondam aí. Para mim não está aparecendo, prof. É que eu tinha colocado ela antes de vocês entrarem. Então, eu vou colocar novamente. Agora vejam se está aparecendo para vocês. Para mim, a primeira lista abriu perfeito. Tá, conseguiram registrar a presença? Na primeira, sim. Tá, então é isso. Na primeira, o quê? Na primeira aula de segunda-feira? Não, é nesse primeiro link Ah, agora que a senhora mandou aqui, ó. tá bom. Então Consegui. tá. Isso aí, é isso que eu preciso, que vocês registrem a presença. Tá bom, então, meninas. Eu dei uma erradinha porque eu fiz em arquivos separados a resolução da lista e a lista propriamente dita. Então, eu vou projetar a resolução e o exercício em si, eu vou fazer a leitura apenas, tá? Eu tenho eles em arquivos separados. Então, vocês me perdoem que a professora se passou um pouquinho. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui. Tá aparecendo para vocês a resolução? Sim, perfeito. Sim. E aí, Marília, tu tinha me dito a questão número 8, certo? Certo, prof. Eu não sei se a André tem alguma dúvida nos anteriores, mas eu é no 8 e no 13. O 8 eu não entendi como é que a senhora fez ali, mesmo eu olhando os seus cálculos. Então, Eu é lá no número 2, na letra D. Eu tá. acho que houve Vamos um começar equívoco. em ordem, tá? Então, Tá. se é o número 2, vamos voltar lá no 2.
E aí, o que que era o número 2? Só deixa eu... Ali, ó, na letra D, a senhora colocou 1/2 vezes 4/1. 4 vezes 1 é 4/2. A senhora colocou 9, não é? Aquilo ali é o número 9 ou o número 2? Eu entendi como o número 9. Só um pouquinho, só deixa eu verificar a lista mesmo. A letra D, na Isso, verdade, é 1/2 dividido por 1/4. isso. 1/2 dividido por 1/4. Aí, aqui, a gente vai conservar o numerador. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Sim, até Tá. aí eu entendi. Lá no Conservar. resultado final. Tá, daí vai ficar 4 dividido por 2. Então, aqui eu fiz um cancelamento do 4 com o 2. Aí, isto é um 2/1. Eu achei que era um 9. Tá bom, então, é 2. Desculpa, ficou realmente meio estranho aquele 2. Mas é 2. Desta número 2, é só esta que causou dúvida? Só esta. Só Tá. esta. Vamos, então, para número 8. Só deixa eu pegar aqui o enunciado. Pessoal, me deem licença que eu vou permitir aqui um colega entrar. Tá. E voltamos, então, para a questão número 8. Só deixa eu lembrar do enunciado dela, então. O que diz a questão número 8? Os números 4, x, 24 e 6, nesta ordem, são inversamente proporcionais aos números y, 3, z e 8, respectivamente. Determine o valor de x, y e z. Então, num primeiro momento, a gente vai precisar montar, então, esta proporção aqui, né? Eu primeiro anotei os números. Os números são 4, x, 24 e 6, e diz que na mesma ordem forma uma proporção com y, 3, z e 8. Então, o que a gente precisa entender no primeiro momento? Que a razão, ela é determinada por uma ordem. Então, como eu estou lendo, é assim que eu vou precisar montar. Então, se eu li primeiro o 4, eu tenho que fazer esta ordem. 4x, 24 e 6 corresponde a y, 3, z e 8. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter atenção. Porém, o problema, ele nos diz o seguinte, que não é 4 proporcional a y, x proporcional a 3, 24 proporcional a z, 6 proporcional a 8. Ele é inversamente proporcional. Quando eu tenho a ideia do inverso, eu preciso manifestar isso na montagem da minha conta. E aí, eu preciso entender o que é o inverso de um número. O inverso do número 2, por exemplo, o número 2, quando eu penso no número 2, ele é um número inteiro, mas eu também posso escrever ele como sendo 2/1. O que vai ser o inverso do 2? O 1/2. O que vai ser o inverso do número 4? 1/4. Isso é o inverso, né? Eu inverter. Se o número ele é inteiro, é porque o denominador eu posso representar como 1. Quando eu inverto, vai ficar o 1 no numerador e o número em questão, né, o 2 ou 4 no denominador. Então, quando eu pego essa linha aqui, ó, y, 3, z e 8, e eu digo que é inversamente proporcional a ela, eu tenho que inverter estes números. Então, aonde eu tinha o y, é como se eu tivesse o denominador 1 aqui, eu inverto. Então, vai ficar 1/y. Aonde eu tenho o número 3, vai ficar 1/3. Aonde eu tenho o z,
vai ficar 1 sobre Z, e aonde eu tenho 8 vai ficar 1 sobre 8. Até aí vocês conseguiram compreender? Sim, até aí eu entendi. Eu não Tudo entendi bem. a parte do 48 ali. Então, o que acontece agora? Agora, eu tenho que formar uma razão, talvez eu tenha ido aqui bastante direto, né? Que eu não formei essa razão aqui, ó. Eu tenho que formar uma razão colocando, igualando, na verdade, né? Aquilo que eu consigo perceber que está correto, né? Então, por exemplo, o 1, eu acho que faltou um pedaço, por isso que a gente está aqui sem conseguir fazer essa compreensão. Aqui, ó, essa última coluna, vocês estão percebendo que não há incógnitas nesta? Se eu olhar para a primeira coluna, eu tenho 1 e 1 sobre y, correto? A segunda coluna eu tenho x e o 1 sobre 3. Então, eu tenho uma incógnita aqui, que eu desconheço, aqui é o y, aqui é o x, e aqui nessa coluna é o z. Porém, nesta coluna aqui, ó, eu tenho valores numéricos. Então, eu consigo aqui formar uma razão. E eu vou sempre comparar esta última coluna com uma dessas colunas que eu tenho uma incógnita. Então, eu vou formar a seguinte razão. 4 está para 1 sobre y, assim como, então é uma proporção, 6 está 1 para 8. E aí eu vou resolver esta proporção, que daí eu vou encontrar 4y, né, sobre 48, e vou encontrar que o y vale 12. Então, eu tenho que comparar essa primeira coluna com esta última coluna aqui. Vocês compreenderam? Peguem um lápis aí, uma caneta. Agora eu não tenho como colocar isso para vocês aqui no computador e ficar ruim, né? Mas vocês vão colocar 4 dividido 1 para y igual a 6 dividido 1 para 8. E aí vocês vão fazer a proporção. 4y igual a... Vai ficar o seguinte. Ai, Jesus, agora que eu não consigo fazer esse desdobramento. Mas vocês conseguiram entender como é que tem que montar? O 1 sobre, como se tivesse uma linha aqui, 1 para y, aí um sinal de igual, 6, uma linha, 1 para 8. E aí faz produto dos meios pelos extremos. Nós vamos chegar ao y igual a 12. Entendi, professor. Pega todas as colunas e faz pela última? As 3 Sim. primeiras Ó, colunas. eu vou fazer só um minutinho que eu vou pegar uma folha em branco e vou fazer esse desenvolvimento. Aí eu escaneio aqui rapidinho e coloco a foto para vocês. Tá? Só um minuto. É 4, traço de divisão, vão fazendo aí comigo. 1 sobre y igual a 6, 1 sobre 8. E aí eu faço o produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 6y, 6 dividido por y, e 1 dividido por 8. Aí eu faço novamente produto dos meios pelos extremos, vai ficar 4y igual a 48. Y Tem, professora, igual a uma 12. dúvida. Ali, ó, tá o 4 sobre o 1 sobre y. Só que antes de multiplicar, eu teria que o quê? Colocar 4 sobre 1 vezes o y sobre 1, virar ele, no caso? Só um minutinho. Eu já vou projetar aqui para vocês, tá? Já estou projetando aqui.
o desenvolvimento todo da conta, tá? Só um minutinho. Para isso, eu tenho que pegar a imagem aqui. Demorar um pouquinho, que eu não tô com o meu aqui aberto. Eu tinha fechado tudo. Eu vou tirar essa projeção da... Permitindo aqui. Isso. Já está abrindo aqui, tá, gente? Eu vou mostrar a foto do passo a passo, então, essa parte que faltou. Realmente, eu não me dei conta que faltou eu fazer um pedacinho da conta. Mas já está abrindo. Faltou, talvez, a parte que vocês mais teriam dúvida realmente na hora de fazer. Em alguns casos, como é o caso desta conta aí, a gente tem que colocar a propriedade do produto dos meios pelos extremos, realizar 2 vezes. Tá um pouquinho demorado aqui para abrir. Mas já vai. Tá. Vamos ver se eu consigo projetar ela aqui. A imagem. Aqui. Me digam se vocês estão enxergando esta imagem que eu fiz aqui. Estão me enxergando? Sim, prof. Tá. Então, foi isso que eu pedi para que vocês fizessem, ó. Que vocês armassem a proporção. Então, o 4 aqui, com uma linha de divisão, 1 sobre y, correto? Tudo bem até aí? É o inverso do y, tudo bem? Isto vai ser igual a quem? A última coluna, que é aquela que eu tenho os valores completos, ok? Então, é o número 6 sobre o inverso do 8. Então, 1/8. Tudo bem? Então, eu vou fazer produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, 6 vezes 1 sobre y fica 6 sobre y. 4 vezes 1/8 é 4/8. Sim? Mas eu ainda não descobri quem é o y. Aí eu preciso fazer novamente o produto dos meios pelos extremos. 4 vezes y, 4y. 6 vezes 8, 48. Então, o 4, daí, essa parte também não está bem explícita na folha, mas eu acho que vocês sabem, né? 4 passa para o segundo membro dividindo, né? Então, 48 dividido por 4, daí vai dar os 12, que é a resposta do y. Ficou claro agora? Agora sim, prof. Tá? Esse processo vocês têm que repetir também para o x. Só que agora, para o x, o que, que vocês vão ter? Essa coluna vai sempre permanecer. Pessoal, eu preciso saindo porque eu preciso permitir o acesso do pessoal. Então, vocês me dão licença um minuto para eu permitir, daí eu já volto lá, tá? Então, esse mesmo processo de cálculo, vocês têm que agora repetir para o x. Então, essa coluna preserva, né? O 6 sobre 1/8 preserva. E aqui na direita, a gente vai ter uma nova configuração, que vai ser o x em cima e 1/3. Aí vai aplicar a propriedade fundamental, produto dos meios pelos extremos. Vai ter que aplicar de novo a propriedade fundamental, e aí a gente vai achar o valor do x. Querem fazer agora, de repente? Enquanto a gente está aqui em aula, que daí, se vocês não conseguem, vocês me perguntam? Pode ser? Isso, façam agora, então. Porque daí, se der algum problema na hora de resolver, vocês já... Não achei o 16. Daí,
vocês já me chamam, a gente já faz agora, junto. Pessoal que entrou agora, nós estamos falando da questão número 8, que as meninas disseram que não tinham entendido. Na verdade, na parte da resolução, eu tinha omitido, na verdade, esta montagem aqui, ó. Eu tinha colocado o desenvolvimento mais do final da conta, e daí o pessoal teve um pouco de dúvidas, porque não tinha entendido como chegava nesse 4y igual ao 48. Darwin, isso, ó, tu quer falar? Professora, eu só queria. Desculpa, eu estou viajando aqui, mas só queria tirar uma dúvida. Estou tentando acompanhar aqui. Essas listas que a senhora falou para resolver, essas que tem que levar agora para o polo, né? Mesmo Isso. as que estão resolvidas, né? Só para deixar bem claro, assim. Na verdade, assim, ó, essa daqui eu dei a resolução para ver como é que vocês iam, né? A próxima, eu vou colocar as respostas e não a resolução. E daí vou deixar para o dia da aula para a gente resolver junto, tá? Mas daí não vou resolver todas. É que, na realidade, o que aconteceu, gente? Eu achei que nós não íamos conseguir fazer uma aula assim durante o tempo do tópico 1, né? O nosso tópico 1 está terminando, na verdade, na segunda-feira. E aí já começa o tópico 2. E por questão, vocês viram lá, da agenda que bateu às segundas-feiras, e daí tem a aula de cálculo, enfim. Aí eu resolvi colocar aquela lista resolvida para auxiliar vocês. Já no tópico 2, a gente não vai ter esse problema, porque o professor Maurício vai fazer a aula no dia 16 e eu vou fazer a aula síncrona no dia 23. Então, eu vou conseguir, dentro do tópico, fazer uma aula de tira dúvidas dos exercícios. Então, aí eu não vou precisar colocar o exercício resolvido. Eu vou colocar só a lista para vocês resolverem, tá? Professora, obrigado. Era isso. Então, a aula de hoje, eu pedi, e a Sandra colocou lá no recadinho para vocês, né? Que era uma aula de tira dúvidas. Então, se alguém, porventura, né, entendeu bem o conteúdo, resolveu todos os exercícios, sem dúvida, tudo certo, não precisa, né, assistir a aula, a menos que queira, porque nesse tópico a gente está fazendo o segundo encontro, e eu sei que isso é complicado para vocês, né? Mas então, vamos lá. Seguimos, tá? Eu queria que as meninas que me perguntaram sobre essa questão, se ficou ok, vocês conseguiram fazer o x, encontrar o x igual a 16? Sim, Tá. E conseguiram encontrar o z igual a 2? sim. Tá. Então a gente pode ir para outra questão? Por mim, ok. Espera a Maria. Podemos sim. Uhum. Tá. Então vamos voltar a lista aqui. Parar de compartilhar e compartilhar novamente a lista. Aí agora vocês me digam. Cadê minha lista daqui? Aqui. Tá. Qual era mesmo o número que vocês tinham pedido? A 13, prof. É assim, ó. Eu transformei os 2 litros em ml. Mas Tá. aí a senhora colocou como X o valor do ml, sendo que era 1,90 o litro. Eu não entendi por que não seguiu 1,90 os Tá. 2.000 ml. Não Tá, consegui na verdade, assim, ó, o que a gente tem que cuidar, o que a questão tá pedindo aqui, tá? A questão tá pedindo qual é o mais vantajoso. Então, eu posso fazer essa questão de N formas, inclusive eu não preciso fazer cálculo nenhum, eu posso fazer tudo na minha cabeça, tá? Porque a questão, ela diz assim, ó, que um recipiente lá de refrigerante,
que tem 1,90. Peraí, eu vou ter que ler de novo, que eu não lembro direito dela. Vamos lá. 13. Certo refrigerante é vendido por 90 centavos, o tamanho dele é 350 ml, né? E 1,90 é o valor de 2 litros. Então, só para a gente tentar fazer uma proporção assim na nossa cabeça, 350 ml é a latinha para 2 litros de refrigerante. Então, o que, que eu fiz ali na hora da resolução? Eu passei esses 2 litros para ml, para a gente ter essa comparação aqui, ó, que o 350 e os 2.000, né? Então, a primeira coisa que a gente podia fazer era não fazer conta nenhuma, era ir montando essa proporção na nossa cabeça e pensando assim: se eu tiver uma latinha de 350 ml, eu gasto 90 centavos. Se eu tiver 2 latinhas e ir indo fazendo tipo uma tabela na nossa mentalmente ou no papel, tá? Então, 2 latinhas eu vou ter 700 ml e eu vou gastar quanto em dinheiro? 1,80. Certo? Então, Sim. raciocínio? Tá. Se eu pegar mais uma latinha, então eu vou ter 700 ml mais 350. Então, vai dar 1 litro, 1.050 ml, né? 1 litro e um pouquinho. Então, eu vou gastar 3 vezes os 90 centavos, 2,70. Se eu tiver 4 latinhas, eu vou gastar 1.400 ml, porque é 350 vezes 4. Já o valor vai ser 90 vezes 4, que é R$ 3,60. Vejam que já passou longe do 1,90. E eu estou com 1 litro e 400 ml. Então, só por aí, eu já conseguia perceber que os 2 litros é muito mais vantajoso, muito mais econômico do que comprar a latinha. Até aí, tá tudo certo? Sim, prof, até aí eu entendi. Tá, então assim, ó, vocês não precisavam, e isso que eu queria que vocês compreendessem. Quando a gente está falando ainda mais da resolução de um exercício de razão e de proporção, muitos de vocês vão ter uma forma que não é a mesma que eu vou explicar, mas que tem uma lógica, porque vocês estão usando o conhecimento de proporção muitas vezes que vocês usam na vida de vocês. Eu estou exatamente trabalhando com o meu primeiro ano do ensino médio, quando eles chegam aqui no IFE, a gente faz uma revisão de conteúdos com eles. E a primeira coisa que a gente revisa é a razão e a proporção. E aí é muito bonito ver o jeito que os adolescentes resolvem um problema como este. Eles jamais vão fazer este cálculo aqui que eu fiz para vocês. Porque qual foi o meu cálculo? Eu não fiz um cálculo, digamos, dentro de um raciocínio lógico. Eu fiz um cálculo matemático, né? Eu fiz um cálculo onde eu omito uma dessas informações e peço quanto que seria o valor que está faltando. Então, qual foi o desenvolvimento que eu fiz para mostrar para vocês aqui? Mas eu quero deixar claro que este desenvolvimento que eu fiz aqui, ele não é o único aceitável, tá? Ele é uma forma de fazer. Só deixa eu autorizar a entrada aqui. Ele é uma forma de fazer e não é a única forma de fazer, tá? Então, se vocês fizerem de outra forma, não quer dizer que vocês estão errados. Até porque a pergunta desse problema é qual é mais vantajoso. Então, se vocês entenderam que a de 2 litros é mais vantajosa, tá tudo certo. Deixa eu explicar, então, como que eu fiz. Porque, assim, ó, a minha intenção é mostrar para vocês como usa a propriedade fundamental da proporção, tá?
De novo, não é a única forma que tem de resolver e talvez nem seja a melhor dela, porque a forma que eu acabei de explicar para vocês, que é usando o raciocínio mais lógico, funciona também, tá tudo certo. Como que eu fiz? Então, para resolver esse problema, usando o princípio fundamental da proporcionalidade. Eu tenho 90 centavos para um refrigerante, desculpa, tenho 90 centavos um refrigerante que tem 190, né? ml. E 350 ml. isso, 350, tá aqui os ml, desculpa. Desculpa, 90 centavos, 350 ml e R$ 1,90 para 2.000 ml. Então, o que que eu fiz? Eu omiti uma dessas incógnitas, eu omiti o valor, por exemplo, de 2 litros, porque a ideia foi a seguinte: se eu tiver um refrigerante que custe 350 ml e custa 90 centavos, seguindo esta proporção, quer dizer, se o aumento fosse proporcional, 2.000 ml custaria quanto? Então, eu coloquei ali uma incógnita, uma pergunta. Muito bem. Tendo o X aqui, eu apliquei a propriedade fundamental, produto dos meios pelos extremos, que está aqui desenvolvido. Então, 350 vezes X, 350, 90 vezes 2.000, 1.800, 350 passa para cá dividindo, R$ 5,14. Qual é a interpretação? Que se o aumento fosse proporcional, né? Se eu pegasse as latinhas de refrigerante e fosse chegar nos 2.000 litros, eu gastaria R$ 5,14. Mas a realidade é que é R$ 1,90. Então, a partir disto, eu consigo perceber que é mais econômico eu comprar a embalagem grande custando R$ 1,90. Quem fez a pergunta conseguiu entender o raciocínio deste cálculo? Agora entendi, prof. Agora entendi. Ok. O que eu quero deixar claro é que esta, novamente, não é a única forma e para muitos de vocês não é a melhor forma. Quem consegue fazer esse raciocínio da proporcionalidade, já tem isso bem desenvolvido, né? Compreende esses desdobramentos de que algo cresce proporcionalmente, uma variável cresce, a outra cresce, não precisa fazer esta conta. Pode usar uma tabela ou pode fazer de cabeça mesmo. Se nós estivéssemos num momento de avaliação, aonde vocês teriam que justificar a resposta, inclusive vocês podem explicar, justificando o cálculo, por exemplo, usando uma tabela simples de construção, digamos, de latinha a latinha. Uma latinha é tanto, 2 latinhas é tanto, 3 latinhas é tanto. Opa, 3 latinhas já passou do valor de R$ 1,90 e deu a recém 1 litro e 50 ml. Então, poderia ser uma justificativa mais explicativa. Mas eu aqui quis trazer esta forma de resolução. Então, vamos lá, gente, não é a única, tá? Voltamos, então, à nossa lista. Eu vi que mais gente entrou aí na sala de aula. O que que nós estamos fazendo para os alunos que entraram agora? Nós estamos tirando as dúvidas da lista que alguns colegas foram desenvolver e perceberam que não entenderam a minha forma de resolver, ou que nem na questão, acho que foi número 8 ali, faltou um pedacinho, daí o pessoal não compreendeu, e a prof está ajudando agora a compreensão dessas questões. Então, agora a gente continua. O pessoal me pediu a questão 2, a questão 8 e a questão 12, a questão 13, né? Tem mais alguma que vocês ficaram com dúvida? Pessoal que entrou agora,
Conseguiu fazer a lista? Tá vindo aqui com alguma dúvida ou não? Como eu expliquei no início da aula, é uma aula de tirar dúvidas, né? Então, estou aqui para ajudar vocês a compreender o que não foi compreendido. Minha primeira aula, Felipe. Tá, deixa eu parar a apresentação aqui e olhar se tem mais alguma coisa no chat. Uhum. Calcular o custo por ml, eu preciso fazer essa análise. Minha primeira aula estava sem acesso. Então tá, Felipe. Felipe é quem disse isso? Tá só aparecendo a letra F para mim. Isso, Felipe. Felipe, eu acho que não te conheço, né? Tu não fez as práticas o ano passado, né? Não lembro do teu nome. Mas, enfim. Vamos lá, Felipe. Se você estava sem acesso, então eu vou te explicar. Não sei se tu já conseguiu acesso lá no Moodle, se tu já olhou o que a professora postou. Mas, então, retomamos. Tá. Retomamos, então, a organização da disciplina. Eu postei, então, quando abriu o tópico lá no dia 3, eu postei para vocês um vídeo explicativo sobre razão e proporção, tá? Nesse vídeo, eu fiz um material e fui explicando passo a passo, slide a slide, tudo o que precisava sobre razão e proporção. Na sequência, eu coloquei uma lista de atividades, que é essa que eu estava projetando ali, a resolução, né? Do que vocês precisavam fazer. Essa lista, ela tá toda com respostas. E por que deu um choque de horários nossos e do professor Maurício, na segunda-feira, né? O pessoal até disse, prof, vai ficar 2 aulas pesadas na mesma noite, enfim. Então, eu resolvi colocar um arquivo de resolução da lista, porque eu achava que não ia ter como a gente fazer a aula ainda dentro do tópico, né? Então, eu disponibilizei essa lista onde as questões estão resolvidas e que ajuda vocês a compreender a resolução, né? Mas daí, acabou que hoje eu consegui me liberar e eu pensei, vou usar esse tempo, né, para fazer uma aula com quem precisa. Então, a partir do próximo tópico, a professora vai colocar um vídeo explicativo do conteúdo e vou colocar a lista com respostas. E aí, as dúvidas ficam sempre para aula síncrona, que vai ser marcada dentro do tópico, dentro dos 15 dias do tópico. A gente vai marcar uma aula síncrona, que nem agora, para tirar as dúvidas das atividades que vocês não compreenderam, tá? Então, eu quero saber agora, nesse tópico ficou mais facilitado, né, para vocês, porque a prof colocou o vídeo, colocou a lista com respostas e colocou a resolução da lista. Então, as dúvidas ficam poucas, né? Porque vocês já têm a resolução para olhar. Mas pode acontecer que nem essas 3 questões ali que ficou alguma dúvida e daí o pessoal está tendo a oportunidade de perguntar agora. Então, estou aqui aberta para mais dúvidas, se vocês tiverem sobre ainda essa primeira parte de razão, proporção e da lista. A questão 19, professora. A 19. Agora eu vou projetar de novo, né? Porque eu parei aqui a apresentação. Tá. 19. Tá. Tá bom. Essa questão, ela não tem nada de complexa no sentido de razão e proporção. Da onde vem a complexidade da resolução dessa questão é justamente porque o tempo e o espaço, eles precisam combinar. Isso eu falei na resolução,
na explicação lá no vídeo, né, da explicação. Então, vamos só retomar a leitura desse problema, né? 2 pilotos A e B iniciaram ao mesmo tempo uma prova de automobilismo em uma pista cuja extensão é de 2,5 quilômetros. O piloto completou a primeira volta em 1,2 minutos, e o piloto B, então, em 74 segundos. Qual foi a velocidade média aproximada de cada piloto em metros por segundo? Então, a primeira coisa que tem que chamar atenção nesse problema nosso é que as unidades de medida, elas estão descompassadas. Eu tenho a extensão da pista em quilômetros e eu tenho o tempo medido em minutos e em segundos. E a resposta que está sendo me pedida é em metros por segundo. Então, eu tenho que fazer uma bela de uma transformação de tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é transformar aqueles 2.500 quilômetros para metros. Em algum componente que vocês tiveram no curso, vocês retomaram fizeram uma revisão de unidade de medidas, de transformações? Lembram? Eu lembro não, prof, mas eu tenho uma boa noção ainda desse conteúdo. Eu gosto muito de matemática financeira, então... Tá. Então, os quilômetros, né, a gente tem que pensar 2,5 quilômetros, a gente tem que pensar quantos metros tem dentro de um quilômetro. Então, tem 1.000 metros dentro do quilômetro. Eu não vou fazer toda essa revisão para vocês, mas se vocês acharem necessário, eu preparo um material, porque daí tem que ser visual, né? Eu tenho que mostrar toda a escalinha de transformação para vocês. Mas o que a gente precisa fazer? Pegar os 2.500 que está aqui e multiplicar por 1.000, porque dentro de um quilômetro cabe 1.000 metros. Então, a gente fez vezes 1.000 esses quilômetros aqui, aonde eu estou passando o mouse, e ficamos, então, com 2.500 metros, que é aqui. A fórmula da velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Só que aqui, nós precisamos ter uma atenção, né, que aquele segundo piloto que está nos 72 segundos, eu não preciso fazer transformação nenhuma. Mas aquele piloto que fez em 1,2 minutos, este sim. Então, a gente tem que transformar esse 1,2 minutos para segundos. E aí, como é que a gente faz? Que foi exatamente o que eu descrevi nessa parte da conta, ó. Eu não posso simplesmente pegar 2.500 e dividir por 1,2. Porque, e assim, eu estaria tendo a resposta em metro por minuto. E eu preciso da resposta em metros por segundo. Então, eu tenho que pegar esse 1,2 minutos e transformar tudo isso para segundos. E como é que a gente faz isso? Então, vamos olhar para essa parte que está aqui à direita, ó. Como transformar 1,2 minutos em segundos. A parte inteira, ela é clara para nós, porque daí é só pensar no funcionamento do relógio, né? 1 minuto, quantos segundos que tem. Então, essa parte da frente, o número inteiro, é 1 minuto. Logicamente, é igual a 60 segundos, porque o relógio me diz isso. Agora, essa parte de trás não é pegar esse 2 que está atrás e multiplicar pelo 60. Por quê? Porque não é o 2 que eu vou fazer vezes 60. Eu tenho que entender que esse 2 não é 2, é 2 décimos. Quando eu transformo este 1 para segundos, eu tiro ele fora, entendeu? Então, ele fica 0,2. Eu reparto esse 1,2 em 2 números. A parte da frente, do inteiro, que eu vou multiplicar por 60, e a parte depois da vírgula, que é a parte decimal. Como é que eu escrevo ela? Eu escrevo como 0,2. Eu retiro fora o 1 minuto que eu já transformei aqui em cima. Então, 0,2 vezes o minuto.
Mas 1 minuto é quantos segundos? É 60. Então, eu faço 0,2 vezes 60. E isso vai me dar 12 segundos. Então, 60 segundos, que é a correspondência do minuto, mais os 12 segundos, vai ficar 72 segundos. Então, ao invés de eu colocar 1,2 minutos, eu vou colocar 72 segundos. Então, é essa divisão que eu vou fazer. 2.500 dividido por 72. Isso vai dar uma velocidade de 34,72 metros por segundo. Isso é para um dos pilotos, o primeiro. O piloto B, logo, a gente já compara, né? Que o piloto B, ele tem 74 segundos já direto. Então, logo aqui a gente já consegue ver, né? Se um é 72, faz o mesmo trajeto num tempo menor, se ele faz em tempo menor, ele vai ser mais rápido, né? Mas, de toda forma, eu fiz o cálculo. 2.500 dividido por 74, então, ficou 33,78 metros por segundo. Então, a gente percebe que o piloto A é mais veloz, porque a velocidade média dele é maior em relação ao piloto B. Quem fez a pergunta? Clareou? Eu entendi. Entendeu? Eu acho que essa parte da transformação do tempo, talvez, né? Ela Isso. dá dúvidas. Isso aí. Isso? Mais alguma? Felipe, tu ainda tá aí? O que que tu me diz? Chegando agora, talvez seja bem importante você assistir. Por que que a gente complica muito, Felipe? Me conta, qual é a tua experiência aí? Tu acha que dá para fazer mais simplificada a conta? Tá tudo bem. O que a gente tem que pensar é o seguinte, ó, Felipe. Nós não estamos aqui num curso de administração, nem num curso de engenharia. Tá bom, entendi. A gente não está num curso de administração ou num curso de engenharia, a gente está num curso de licenciatura, tá? Então, no curso de licenciatura, a gente está preparando vocês para serem professores. E os professores, eles precisam explicar de onde vem, tá? Essa coisa de se contentar em dar algo pronto para os alunos e que eles não entendem de onde está saindo aquela conta, aquele número, aquele raciocínio, a gente tem que se preocupar com isso. Porque assim como a gente tem alunos que vão aceitar tudo o que a gente explica, né, e não vão questionar, vão ter alunos que vão nos questionar muito, mas, prof, aqui eu não entendi, da onde saiu isso? Tá, mas eu não fiquei satisfeito com essa explicação, me explica de novo, explica de um jeito diferente. Então, a gente precisa ir pegando, assim, como diziam os meus professores quando eu fazia a minha faculdade, a gente precisa saber muito mais do que a gente sabe para fazer a conta, entendeu? A gente sabe fazer a conta, mas não, isso não basta. A gente tem que saber para explicar para os outros, entende? Nesse sentido. Bem? Andri, alguma dúvida? Marília? Tudo certo, prof. Tá, então, meninas, assim, ó, eu acho que agora não vai mais entrar ninguém na aula, né? Porque a gente marcou das 2 às 3 e mais ninguém entrou. Então, a gente, se vocês não têm dúvidas, eu vou deixar que vocês estudem um pouquinho mais, façam o questionário, então, que vale 0,5, que tá lá no Moodle, e qualquer coisa a gente fica à disposição, continua à disposição, vocês podem mandar mensagem lá no chat, lá no Moodle,
E aí a gente vai se entendendo. A partir da semana que vem começa o tópico 2, que vai ser de regra de 3 e porcentagem. E aí a nossa próxima aula síncrona também. A gente vai... tentem assistir ao vídeo explicativo da professora antes da aula síncrona, para daí na aula síncrona a gente tirar as dúvidas. Tá bem? Tá bem, prof. Então tá. Um bom restinho de sábado para vocês e qualquer dúvida que vocês tenham ainda sobre alguma questão, vocês podem mandar uma foto para a Sandra me passa, ou colocar lá no fórum, ou enviar como mensagem. Vocês não podem ficar com dúvidas, tá? Tá bem, obrigada. Qualquer coisa, chamem a prof. Tá bem, obrigada. Tchau, bom final de semana. Obrigada para a senhora também.